Eu sou Lígia Teixeira, mastologista, cirurgiã oncoplástica da mama, e esse é mais um videocast do Breast Saving Group, um videocast para quem faz oncoplastia mamária. Hoje eu vou dividir com a minha amiga Mariana Gime a discussão sobre um artigo. Nosso tema principal, nosso tema central é prótese de poliuretano, que é um tipo de implante que vem sendo cada vez mais utilizado aqui no Brasil e no mundo, mais especificamente na Europa. Nós vamos discutir uma revisão sistemática publicada em 2025, cujo título é Reconstrução imediata com implante pré-peitoral, utilizando implantes de poliuretano, uma revisão sistemática de eficácia e segurança. Então, essa revisão ela avaliou desfechos associados à utilização da prótese de poliuretano em reconstruções pré-peitorais, né, Najime? É isso mesmo, doutora Lígia. Hoje a gente vai falar de um tema extremamente polêmico, mas que a gente tem visto muito nos congressos. Acho que cada vez mais, né? O implante de poliuretano com suas particularidades. é, Tem uns que gostam muito, outros já não gostam tanto assim. E essa revisão realmente traz à luz algumas questões e a gente vai fazer alguns comentários, obviamente, no decorrer aí do videocast sobre essas polêmicas. Assim, você tem experiência, doutora Lígia, na utilização de poliuretano? Não tenho experiência, fiquei super interessada no tema. A gente acaba no Brasil utilizando prótese por oportunidade, digamos assim, né? De acordo com aquelas marcas que a gente tem um fornecimento nas nossas regiões. Então, por exemplo, aqui no meu serviço, a gente não tem fornecedor que tenha o dispositivo de poliuretano. Então, por oportunidade, eu nunca utilizei. Eu utilizo próteses de microtextura ou nanotextura. Você já utilizou? Não. Eu já usei de tudo um pouco, mas assim, acho que o poliuretano é o que eu menos tenho contato, realmente. Como você falou, a gente tem às vezes algumas dificuldades de fornecimento e acaba utilizando pela questão da oportunidade mesmo, que o convênio às vezes proporciona ou disponibiliza pra gente, assim como em alguns casos no SUS, né, o que a gente tem em mãos para utilizar. O que eu costumo, a gente costuma até fazer essa piadinha interna, mas poliuretano a gente só tem experiência com as roupas mesmo, no caso, né, doutora Lígia? Isso. Até, Infelizmente. até hoje, a única coisa de poliuretano que eu já usei foi saia e jaqueta. Exatamente, a gente ainda tá engatinhando aí nessa questão do poliuretano, então, obviamente, como a gente gosta muito de saber dessas novidades, e a gente tem ouvido bastante, a gente escolheu esse artigo para poder esmiuçar um pouquinho aqui com vocês. E acho que todo mundo também está com esse interesse atualmente, não? Isso, o poliuretano não é nenhuma novidade em reconstrução mamária. Lá pela década de 80 já se tentou introduzir a reconstrução mamária com prótese de poliuretano e foi envolvida numa grande polêmica na época. O FDA ele suspendeu a utilização desse implante lá nos Estados Unidos porque houve uma associação, uma possível associação com aumento do risco de câncer em estudos experimentais em rato com a utilização do poliuretano. E aí, passado esse momento, décadas depois, agora mais recentemente, vários estudos e testes comprovaram que não era real esse risco para seres humanos, né? Demonstrou caráter cancerígeno em humanos, então o FDA voltou atrás nesses implantes mais modernos e atualmente ele é um implante que é liberado, né? E que tem sido a sua utilização crescente, né? Mas um detalhe interessante é que nos Estados Unidos a gente não tem publicações praticamente americanas. Todos os dados que nós temos, como nós vamos ver nessa revisão, por exemplo, praticamente todos os estudos europeus, 10 estudos italianos. Então, assim, todo mundo meio que ainda pisando em ovos, né? Esperando mais dados para e principalmente estudos comparativos, randomizados e com segmento mais de longo prazo, mas essa revisão eu achei super interessante, achei super válida e nós vamos começar a discuti-la agora, né? Na verdade, assim, é interessante a gente conversar que, além de tudo, a gente está descrevendo também implantes pré-peitorais, né? Se a gente for olhar numa linha de tempo, o implante pré-peitoral ele era utilizado antigamente com muita taxa de falha, com resultados ruins, porque as próteses eram de qualidade realmente muito eram iniciantes, aquelas próteses iniciais. Então,
É óbvio que o resultado não era legal e foi abandonada essa prática de pré-peitoral. Passou-se a usar em dois tempos, expansor submuscular e no segundo momento a troca pela prótese que tinha, assim. E isso foi durante muito tempo que foi utilizado. E a partir de agora, tem pouco tempo, a gente tem realmente esse ressurgimento da prótese pré-peitoral com próteses mais modernas e, obviamente, resultados mais naturais. É uma briga nossa interna no grupo, obviamente, subpeitoral, pré-peitoral, mas eu acho que tem espaço para todo mundo e o mais interessante é individualizar. Mas só para puxar um gancho aí, que o pré-peitoral, na verdade, com as próteses que a gente tem atualmente, com as próteses inclusive de poliuretano, seria relativamente uma novidade. Então, o que a gente tem de descrições antigas do poliuretano realmente estão associadas a próteses que eram de qualidade inferior, com silicone de outro tipo de espessura, dentre outras características. E o que que é o diferencial agora, né? Por que que eles estão querendo mostrar que poliuretano seja talvez superior? Ele associa muito a incidência de contratura capsular. Então, existe essa impressão que a gente tem, né, dos estudos, das publicações, de que poliuretano dá menos contratura capsular. E como é que eles justificam isso? Qual a fisiopatologia dessa menor incidência de contratura capsular? Eles falam que o processo de degradação das partículas do poliuretano, ela atrai, né, uma reação aos macrófagos que começam a digerir essa cápsula em várias micropartículas, então ela não forma uma cápsula contínua, fibrosa, como as próteses microtexturizadas e nanotexturizadas. Então, eles falam que o padrão, que a fisiopatologia para menos contratura capsular é que ele não forma uma cápsula contínua, ele forma como se fosse várias milhares de microcápsulas que não se juntam entre si. E dessa forma, não promove o desenvolvimento de uma retração fibrótica, porque ela não é contínua, tá? Lembrando que também uma das grandes vantagens, né, descritas da poliuretano é o efeito velcro, né, que ela tem de grudar, e aí isso estabiliza mais o implante, né, que é uma queixa da pré-peitoral, quando você utiliza um implante mais liso, a prótese gira mais, ela muda de posição, e uma das vantagens descritas da poliuretano também é esse implante mais estável, principalmente para mamas mais pitóticas, né? Com a possibilidade até de quem usa e gosta, refere que essa mama ela até corrige, né? A pitose. Pitoses não Leves. tão intensas, né? E excesso de pele. Na verdade, o que eu vejo da utilização e que quem advoga a favor e tudo mais fala muito do poliuretano é essa facilidade de posicionamento. É como se a gente colocasse uma prótese lisa, acaba que a gente tem mais acesso às próteses lisas e texturizadas. A gente tem que ter um cuidado muito maior com a colocação e tamanho, disposição da loja. Quando você tem uma loja um pouco mais ampla, a gente realmente tem essa prótese fazendo essa cápsula um pouco mais distendida e ela vai acabar movimentando ali. A poliuretano, esse efeito velcro, eu já tirei algumas próteses de poliuretano e sim, ela faz esse efeito velcro. Lembrar que esse poliuretano também, no decorrer dos anos, ele vai sendo degradado e que no final das contas, o poliuretano é uma prótese lisa. Então, em torno de 5 anos, provavelmente essa prótese de poliuretano não será mais de poliuretano, ela vai se transformar numa prótese lisa e a gente volta a ter todas as questões relacionadas a uma prótese lisa, como rotação, como outros tipos de alterações que a gente já vê nas próteses que realmente não fazem tem essa textura já lisa. Então, após esse período, o poliuretano ele é todo degradado e sim, ele vai vai acabar acontecendo essa transformação do implante no implante liso. Tá, então essa revisão ela incluiu 13 estudos que foram publicados entre 2019 e 2025, como eu falei, praticamente todos europeus, 10 italianos. No total foram incluídas 1.717 pacientes e 2.500 mamas. A maioria, como esperado, eram coortes retrospectivas, estudos com N pequeno, um segmento médio muito curto, apenas 12 meses. O estudo que tinha o segmento maior, ele tinha 60 meses, 5 anos, então, assim,
realmente, talvez essa seja uma das maiores críticas que eu tenho para essa publicação, um segmento muito curto, e a gente vai ver um dado interessante aqui que fala a importância desse segmento curto em relação às complicações pós-operatórias. Gerais, relativamente baixas, 15%, Rippling 7%, perda do implante apenas 1%, ok. Seroma, infecção foram insignificantes, as incidências abaixo de 1%, então, e aí, contratura capsular, que é o grande desfecho que a gente quer analisar nessas pacientes. A incidência, ela aumentou de acordo com o tempo de segmento dos estudos. Por exemplo, ela foi de 1% só nos estudos que tinham segmento inferior a 1 ano. Estudos com segmento entre 1 e 2 anos, ela já pulou para 4,5%. Estudos com mais que 3 anos de segmento, 12% de contratura. E um dos poucos estudos que acompanhou por 5 anos, contratura 35%, assim, muito próxima do que a gente observa com os outros tipos de implantes, né, Ná? Na verdade, o que eu vi também nesse cenário, assim, os estudos, eles não são parecidos. Eu brinco que meta-análise, Heterogêneos. no final das contas, vai faltar estudo para a gente fazer meta-análise, porque se você olhar a quantidade de estudos que foram recrutados, né, nos bancos de dados e a quantidade de estudos que a gente tinha com população em duplicidade, eu achei isso interessantíssimo. Inclusive, tá aí um ponto positivo dessa meta-análise, porque assim, é extremamente ilustrativa para quem quer fazer uma meta-análise, porque ela descreve todos os passos, o que foi feito, da forma como foi feito. Eu achei isso sensacional, porque está muito bem descrito. É um estudo denso, eu e a Lígia tivemos a mesma impressão. Essa meta-análise é muito densa para ler, então a gente teve uma dificuldade, obviamente, para poder, né, tirar e extrair tudo que a gente ia falar no videocast, mas ela tem cortes que são realmente em duplicidade. A gente tem uma dificuldade de ver esse segmento longo. Realmente, são estudos retrospectivos, mas a maioria com segmentos muito curtos, isso atrapalha. E o que eu vi aqui muito interessante, Lígia, é que existe um viés de seleção muito significativo também para as pacientes. Porque as pacientes tabagistas, diabéticas, pós-radioterapia, que é o nosso grande calcanhar de Aquiles, eu tenho pouquíssimos estudos que têm inclusão dessas pacientes. E pelo que eu pude notar, isso não está explícito, não, mas os estudos que têm essa inclusão dessas pacientes, que são os nossos casos de vida real, são os estudos que têm as taxas mais, né, altas de complicações, as taxas mais altas, que é o que a gente vê na nossa prática E diária mesmo. isso, que foi o que a gente viu naquele estudo do Cícero, Uba e Eduardo Gonzalez, né? Tinha uma taxa de perda relativamente bem mais alta, mas assim, uma coorte de pacientes muito heterogênea, pacientes difíceis, mamas grandes, implantes grandes. Quando a gente vê essa revisão agora do poliuretano, a média de tamanho da prótese era 350, mais ou menos. Então, assim, a gente vê que eram mamas São mamas mais pequenas, favoráveis também, né? padrão europeu, que a gente vê realmente. Assim, Lígia, você não costuma usar prótese de 300, em torno de 300 ml para reconstruir uma mama completa. Isso costuma ser um padrão, sim, europeu. A paciente com uma mama menor. Aqui a gente tem alguns casos, a maioria das pacientes tem pitose, muitas pacientes são submetidas à radioterapia. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de aplicar esses conceitos e esses números em populações que não correspondem à nossa realidade. A nossa realidade talvez esteja lá na bibliografia, que eu fiz questão de olhar, assim, dois, três estudos que têm uma população que condiz com a nossa realidade, efetivamente, que são as mulheres pós-radioterapia, as mulheres diabéticas, acima do peso. Isso sim vai ser mais condizente com o que a gente vai encontrar na nossa prática. Se eu resolver começar a usar poliuretano amanhã, provavelmente eu vou ter essas taxas de complicações ou parecidas com elas. Mas não necessariamente eu vou ter esses números baixos, que realmente chamam atenção, mas esse É. follow-up realmente. E apesar de nunca ter utilizado poliuretano nas minhas reconstruções, eu já vi pós-operatórios de pacientes que foram reconstruídas com poliuretano. Lembrar que ela não faz mágica na correção da pitose. Eu tenho uma paciente que tinha mamas volumosas, que foi reconstruída pós-mastectomia em tempo único com poliuretano, e ela persistiu com a pitose, assim. Então, não tem muito milagre. Ó, tem um limite, né, também de retração de pele para poliuretano.
A pele costuma Costuma, retrair, né? Mas, sim, mas inclusive nas próteses lisas, nanotexturizadas, texturizadas. também. Mas, eu acho que não foge muito do que a gente já vê da retração cutânea, que já é condizente com com as próteses pré-peitorais. Então, numa mama muito mais volumosa, mais pitosada, nem a poliuretano também salva tanto assim essa pitose. Em relação aos resultados estéticos e satisfação das pacientes, de um modo geral, as evidências disponíveis nesses estudos mostraram a satisfação muito boa das pacientes, né? A principal desvantagem estética foi o rippling, que é unanimidade em pré-peitoral, independente do tipo de implante, né? Ela é muito mais comum na pré-peitoral. E aí ressalta a importância da seleção de paciente de acordo com o retalho, a gente utiliza muito a classificação de Rankate na seleção de pacientes para reconstrução pré-peitoral. O que eu vi também desses estudos é que a maioria deles fazia uso já, né, da, do, da 5-fluoresceína para poder fazer Sim, a avaliação do retalho, né, em tempo real. Eu acho isso importante e acho que cada vez mais a gente vai encontrar indicação e vantagens em estar associando tecnologia. Um outro estudo também, dentre esses aqui da meta-análise, descrevia a avaliação do retalho cutâneo com ultrassom. Eu achei sensacional, que eu realmente não imaginava, assim, foi uma novidade para mim. Tinha ouvido falar bem de longe, mas realmente achei interessante essa avaliação com a ultrassom intraoperatório. tá. Então, assim, vamos caminhando para a discussão final. Assim, o que eu percebi, principalmente nesse estudo, foi a baixa taxa de contratura capsular. Ela provavelmente refletiu o acompanhamento de curto prazo dessas coortes aí dos estudos incluídos. Quando ele fez a estratificação por duração do acompanhamento, confirmou que a incidência de contratura subiu, assim, né, escalou de forma bem considerável, praticamente igualando a incidência de contratura com os estudos com outros tipos de implantes, né? Esse efeito velcro, eu acho que ele talvez não se pague tanto em relação à loja. Então, o ideal é que a gente mantenha a nossa indicação mesmo de Nada correção de disso. pitose. Nada substitui uma boa loja. Você vai fazer uma loja extremamente ampla e achar que o poliuretano vai resolver também, não, não, né? Provavelmente ele não vai conseguir fazer mágica nessa loja. A gente vai precisar de alguma forma reduzir, fazer a mastectomia poupadora de pele, né, redutora de pele, para a gente poder fazer essa loja de forma utilização de ADMs, que foi uma coisa também que a gente viu que alguns estudos colocavam a utilização da ADM junto com a pré-peitoral, mas que isso talvez não fosse uma boa estratégia. Então a gente tem alguns estudos que utilizam ADM, outros que não utilizam. Então, isso também acaba acarretando essa heterogeneidade dos estudos, a forma como as pacientes são escalonadas, inclusive na análise do resultado propriamente dito. Alguns utilizaram o BreastQ e outros utilizaram outras escalas, inclusive escalas apenas visuais dos próprios profissionais e de questionários que não tinham validação. Então, talvez a gente não consiga parear esses estudos para poder fazer essa análise tão ampla em relação à satisfação pessoal. Então a primeira revisão sistemática demonstrar que essa reconstrução em tempo único com implante de poliuretano pré-peitoral é uma técnica segura e eficaz, com baixas taxas de complicações e boa satisfação das pacientes, mas é importante a gente ter em mente que, apesar de serem promissoras essas evidências, provêm de estudos retrospectivos, com um pequeno tempo de segmento, e isso, eu acredito que para a maioria das pessoas que têm alguma certa resistência ao uso da poliuretano, acho que uma das maiores preocupações é o risco de desenvolvimento do linfoma anaplásico de grandes células, né? Quando a gente vai ver o histórico de pacientes que têm essa doença descrita, está muito associada à prótese de macrotextura, né? Que não é a poliuretano, muito mais a macrotextura, mas também um número considerável de pacientes que tinham prótese de poliuretano. Então, talvez essa seja a maior resistência de quem ainda não usa com tanta tranquilidade a poliuretano. E essa revisão nos traz, sedimenta justamente isso, de que nós não temos um tempo hábil
porque a gente sabe que pela história natural do linfoma, ele acontece em média de 8 a 10 anos da colocação do implante. A gente vê que o estudo que teve o maior segmento aqui foram 5 anos, então não atingiu esse período de tempo suficiente para que a gente tire conclusões em relação à associação do poliuretano com a incidência do linfoma. Eu, particularmente, sou do grupo que prefere aguardar um pouco mais de dados, um pouco mais de tempo, até porque eu não tenho uma necessidade em melhorar resultado. Eu não acho que a poliuretano vai fazer mágica nos resultados que a gente tem atualmente com os outros tipos de implantes. Então, estou bem satisfeita, né, com o que eu tenho utilizado. Talvez se não tivesse tão bom, a gente tentasse, mas a gente só vai saber usando também, né? Eu acho que alguém precisa usar, porque a gente precisa construir dados em relação a isso. Tem se Era a mostrado pergunta, seguro, era a né? pergunta que eu ia te fazer, se essa meta-análise conseguiu te convencer ou se você ainda tem essa dificuldade de colocar na Ela sua me, prática. Talvez não seja uma escolha, né? Mas se eu sim, tiver necessidade de utilizar uma poliuretano, eu acho que seria interessante também, sim, até em para casos construir dados. pontuais eu não vejo problema, né? Como tudo, não é para todo mundo. Eu acho que em casos específicos, talvez com uma indicação mais precisa, ela tenha vantagem, sim. Mas essa meta-análise, essa revisão, ela me convenceu de que a gente precisa de mais tempo, de mais dados, de E construir assim mais como dados. todas, né? A maioria dos trabalhos que a gente acaba discutindo descreve que são necessários mais estudos, são necessários Sim, estudos prospectivos, grupos com uma homogeneidade maior, para a gente conseguir realmente fazer essa comparação, né? De um grupo controle especificamente, analisar os casos, por exemplo, de pacientes pós-radioterapia, que eu acho que é o nosso, né? é, sim, Nossa população principal. foi apresentado no último Congresso Europeu, esse ano, um paper, um abstract, apenas um resumo de uma publicação, um estudo internacional, né, retrospectivo de vida real, europeu, lá com sede em Viena. Adoro vida real, gente. Adoro esses estudos Isso. de vida real. De paciente, então ele comparou, apesar de ser retrospectivo, eles compararam as pacientes com pré-peitoral com poliuretano versus sem poliuretano. E qual foi o desfecho que eles analisaram? Se as pacientes que utilizaram poliuretano tiveram menos abordagens cirúrgicas para tratamento de contratura capsular pós-radioterapia. Então, eles avaliaram só paciente pós-rádio, os dois grupos, com poliuretano, sem poliuretano. Poliuretano demonstrou significativamente menos incidência de contratura capsular e menos abordagem cirúrgica para o tratamento dessa contratura capsular, o que condiz com o que a gente viu nessa revisão. Então, assim, de fato, dados bem promissores. Acho que a minha única preocupação é o segmento de tempo, mais alguns anos para que a gente tenha mais tranquilidade. Sim, a É isso. disponibilidade também. Eu acho que E poliuretano a a gente ainda não tem. disponibilidade também. A Isso. questão de disponibilidade ainda pesa bastante. Então, por enquanto, vamos apenas. Não temos resposta, todas as respostas que a gente gostaria. Acho que em medicina, em ciência, a gente nunca tem, né? No final das contas. Mas é sempre bom a gente estar se atualizando e vendo que realmente Isso, tem esses né? dados promissores. Não fazer, não falar coisas baseado na nossa impressão, né? Acho que a gente precisa ler muito sobre tudo para que a gente não seja injusto, né? Nas nossas colocações baseadas nas nossas impressões. Então, a impressão que eu tenho é que, de fato, parece ser promissor e que faltam só mais alguns anos, mais alguns estudos para que a gente tenha dados mais confiáveis. É isso. É isso. Doutora Lígia, queria agradecer, finalizar mais um videocast nosso com um assunto bem quente. Esse realmente tá aí. Esses dias a gente teve até uma pergunta num grupo nosso, né, de discussões, que a Sim. pessoa perguntou sobre a nossa experiência com poliuretano e a gente falou que a gente ia estar fazendo esse videocast. Então, Vamos estudar vamos para emitir uma estudar. opinião. É sempre bom a gente tentar se atualizar o máximo possível. Queria agradecer aí a companhia e chamar vocês para estarem sempre ligados aí nas nossas redes sociais. A gente está com os videocasts e mensalmente a gente faz os nossos boards também com assuntos mais densos, relatos de casos e com convidados.
E queria chamar vocês para estarem aí compartilhando os nossos videocasts e assistindo durante o mês. E estamos aí sempre tentando produzir conteúdo para colocar esses assuntos aí na luz. E é Espero isso. voltar nos próximos anos para falar novamente sobre isso. Tomara que saia alguma coisa o quanto antes, para a gente já falar. Lembra daquele videocast? Pois bem, saiu alguma coisa nova. Mudamos de ideias, mudamos de opinião. É isso, a medicina é a ciência das verdades inconstantes, né? Nada é Transitórias, definitivo, está tudo transitórias mudando. sempre. Transitórias, isso. Um beijo, É isso. tchau. Tchau, tchau.